ser humano gosta muito de olhar a vida dos outros, e isso não é bom para você. É bom você ter olhos para a sua comunhão com Deus, para a sua alma, para a sua vida espiritual e se examinar. Bispo, se não é o chocolate, se não é o peixe, o que é que influencia a minha vida espiritual? Você ter disposição para ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Do contrário, toda religiosidade vai dar em nada. Para o diabo, isso não faz diferença. Você vir na igreja, você ser religioso. Tem muitas pessoas dentro da igreja enganadas. Tem gente que pensa que o que Deus quer é a oferta dela, é o dízimo dela. Deus é dono do ouro e da prata. O que Deus quer é arrependimento, é sinceridade, é verdade. O que Deus quer é uma crença que envolva entrega, que não seja rasa, superficial, mas que seja profunda e verdadeira, para que isso produza salvação. É isso que Deus quer. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu fui para um município bem pequeno no interior da Bahia, e as pessoas de lá não tinham estudos, trabalhavam na roça. E eu chegava cedo nesse lugar para pregar a palavra de Deus, e as pessoas também chegavam cedo, para que antes do culto eu ficasse lendo, ensinando para elas. E elas tinham interesse, e eu fazia isso com o maior prazer. Agora, a nossa tristeza é saber que a maioria dos cristãos, das pessoas que se dizem de Deus, que frequentam a igreja, a maioria não lê a Bíblia durante a semana, não lê a Bíblia todo dia. Pelo menos uma vez por dia você deveria ler a Bíblia. Você sabe ler. Durante o dia você lê tantas besteiras. E se você não tiver interesse em ler, em aprender, o mal vai te enganar. E ele pode te enganar até usando a própria palavra. Ele tentou enganar Jesus usando a palavra. Veja as tentações do Senhor Jesus. Primeiro ele pegou uma necessidade do Senhor Jesus, pediu para transformar as pedras em pães. Depois ele usou a própria Bíblia. A própria Bíblia, o próprio Salmo 91, e o Senhor Jesus também usou a Bíblia. Então, tenha esse interesse de aprender, de olhar para a sua vida espiritual, de fazer um exame, de fazer realmente essa biópsia, né? Esse exame, de ir mais profundo no que diz respeito à sua vida com Deus, para você não perder a sua salvação, que é o mais importante. O Senhor Jesus morreu, certo? Quando Maria e as demais mulheres foram até o túmulo, elas foram conversando e preocupadas como iam remover a pedra. Elas pensavam que o Senhor Jesus ainda estava ali, e elas, por gratidão, estavam com esse pensamento de honrá-lo com seus perfumes e indo em direção ao túmulo. Chegando lá, a pedra já estava removida. Que Deus remova hoje todas as suas preocupações, que você tire a cabeça dos seus problemas e você entenda o mais importante. O anjo disse assim, ó: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele está vivo. Para que procurar entre os mortos? Ele está vivo, ele ressuscitou. E essa é a boa notícia. Isso é que impactou a minha vida, isso é que mudou a minha maneira de enxergar a vida, de agir. E isso mudou tudo quando eu ouvi o Evangelho, que o Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo, ele não está morto. Se ele não tivesse vencido a morte, ele seria o nosso Salvador? Não, ele não venceu. Como é que ele ia nos ajudar? Porque quem crê nele não tem medo da morte, porque do mesmo jeito que ele venceu, nós vamos vencer a morte. Quem nasce vai morrer. Nasceu, morre. Ou então Jesus volta antes. Do contrário, a morte vai chegar. Ou você vai saber da minha, ou eu vou saber da sua, mas ela vai chegar cedo ou tarde. E essas mulheres, as mulheres não eram tão valorizadas naquela época como hoje, mas o Senhor Jesus honrou elas, aparecendo primeiro para elas, e disse assim, ó: avisa aos discípulos e a Pedro. Pedro, em alguns momentos da vida dele, a Bíblia relata que ele se achava superior aos outros discípulos. Ele disse: todo mundo te deixar, eu não te deixo, estou pronto para tudo. E por que Jesus disse avise aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro estava se sentindo muito mal, porque ele tinha negado o Senhor Jesus.
Então na cabeça dele era o seguinte: eu já era, já não posso mais ser discípulos, já não posso fazer parte dos discípulos, já estou excluído, eu neguei ele que se sentiu melhor já estava se sentindo pior, ele que se sentia superior já estava se sentindo inferior. E Jesus manda chamar ele, mostrando o seguinte: você errou, você falhou, mas tem chance para você, tem perdão para você. O amor desse Deus é tão grande que é maior do que os nossos erros.